Isso aí, galerinha, estudar dá trabalho. Está muito fácil, é por isso que está com dificuldade. É porque tem que ser difícil e tem que fazer esforço. Teu caderno tem que ser ninja, tem que estar tudo organizadinho, cheio de certo e errado. Se teu caderno é um lixo, é porque está estudando de maneira nojenta e jamais aprenderá, não se esqueça disso. Desafio da prova pelo método ninja. Primeiro passo, diagrama de corpo livre. Corpo A está sendo puxado para baixo, que é o peso de A, mas o chão empurra ele para cima, normal em A. E tem um fio que está puxando ele para frente, a gente chama de força em fio de tração. Diagrama de corpo livre do corpo B. A terra atrai o corpo B para baixo, o peso de B, e o fio puxa ele para cima, tração. Segundo passo, escreva a segunda lei de Newton para cada corpo. Força resultante em A é igual à massa do A vezes a aceleração do A. Força resultante em B é a massa do B vezes a aceleração do B. Quem é a força resultante em A? Já que a normal e o peso se anulam, a resultante é a própria atração. Aquilo que nós concluímos hoje intuitivamente, ó, sem a técnica. Quem é a força resultante em B? É o peso do B menos a tração. Isso é a massa do B vezes a aceleração do B. Montei as equações, agora eu vou colocar uma embaixo da outra para resolver o sistema somando as equações. Quando eu somo essas equações, o T menos T dá zero, fica peso do B igual massa do A vezes a aceleração do A, massa do B vezes a aceleração do B. Como eles estão amarrados pela corda, eles vão ter a mesma aceleração. Isso me permite colocar a aceleração em evidência. Fica a massa do A mais massa do B vezes a aceleração, que foi o que nós concluímos intuitivamente na aula. Quem é o peso do B? Peso é M vezes G. Se é o do B, é a massa do B que eu vou usar. Massa do corpo B, 2. Aceleração da gravidade, 10. Peso do corpo B, 20 newtons. Achei o peso de B. A massa dos dois somadas dava 10. Calculo a aceleração. Por isso que a aceleração dá 2 metros por segundo ao quadrado. Como ele queria a tração, eu vou na primeira equação que eu montei, ó, e acho a tração. Tração é igual a massa do A, que era 8, vezes a aceleração que eu acabei de descobrir, que é 2. Então a tração, que na verdade é a força resultante em A, 16 newtons. Mesmo resultado que nós conseguimos hoje, só que a nossa correção foi intuitiva. Essa não, essa foi o método clássico, é a solução honesta do problema. Essa é a solução honesta do problema. Por que o vetor da tração fica desse lado em vez do outro? O vetor da tração No corpo A. no corpo A. Por que ele... Pra lá, né? Porque ele está desse lado do vetor. Pode ser alguma importância se estiver desse do outro. Aqui? É. Não. Né? Então, bacana o que está se perguntando. Ó. Eu falar que um corpo é empurrado para lá com 10 newtons é exatamente a mesma coisa que eu dizer que o corpo é empurrado para lá com 10 newtons. Né? Essa é a mesma interpretação. Fugindo um pouco dessa matéria, mas vai cair depois na recuperação do trimestre. É tipo, o que é corpo extenso? Que caiu na prova e Corpo monte extenso, de gente... isso, corpo extenso é o objeto que está sendo estudado, cujas dimensões são relevantes para o fenômeno que está sendo estudado. Ou seja, se eu for estudar a queda de corpos aqui na superfície da Terra desprezando o atrito, o tamanho dos corpos que caem não interfere no fenômeno. Então são pontos materiais. Beleza? Porém, se eu fosse perguntar que distância que eu tenho que mover o apagador e o giz para que eles atravessem completamente o quadro. Pronto, agora esses mesmos objetos que na queda livre eram pontos materiais viraram corpos extensos. Porque observa que o leigo ele vai dizer o seguinte: ah, professor, para tu fazer o giz e o apagador atravessarem o quadro, basta mexê-los do tamanho do quadro. E é mentira. Se eu pegar esses dois objetos e deslocar ele do tamanho do quadro todo, ó, ele não atravessa o quadro. O giz eu teria que deslocar o quadro todo mais o tamanho do giz. Aí ele saiu do quadro. E o apagador eu teria que deslocar ele a largura do quadro todo mais o tamanho do apagador. Tá vendo? Ou seja, o quanto eles tiveram que se deslocar de uma extremidade à outra para atravessar o mesmo objeto, que era o quadro, mudou. Esse cara teve que andar um pouco mais que esse, porque ele era mais compridinho, ele teve que tirar a bundinha dele dentro do quadro, atravessando o quadro. Então tu vê. Então, tipo, como ela é um pouco relevante, ela pode
como ela é relevante, corpo tá. extenso. Aham. Na queda livre era irrelevante o tamanho deles, Aí podia ponto ser material. ignorado, então. Aí é ponto material. Então são duas. Corpo extenso, objeto ser corpo extenso ou ser ponto material é uma nomenclatura que o físico usa para conversar com outro físico, com um iniciado na física, para que eles saibam se o tamanho do objeto era importante no fenômeno estudado ou se não era. Quando um objeto tem dimensões que são desprezíveis para o estudo de um fenômeno, nós temos o direito de chamá-lo de ponto material. Quando um objeto tem dimensões que são importantes para o estudo de um fenômeno, nós temos que chamá-lo de corpo extenso. É isso. Isso que é a diferença entre os dois, é sutil, tu vê, né? Uma bactéria pode ser um ponto material ou um corpo extenso, dependendo da situação onde ela está. Um planeta pode ser um ponto material ou um corpo extenso, dependendo da situação onde ele está. Isso é muito importante. Boa pergunta, fazia tempo que a gente não discutia isso. Vale a pena depois dar mais uma lidinha. Na REC vai acabar caindo alguma coisa desse tipo. Ótima observação. Alguma outra coisinha de física para dar uma discutida, aproveitar? Vou tirar umas dúvidas de matemática para ninguém se sentir prejudicado aí. Vamos dar uma migradinha agora aqui da física para a matemática. Eu vou te atender também.